Não é que exista em Brasília uma conspiração para derrubar o presidente, como suspeita Jair Bolsonaro. O que há é um estilhaçamento precoce do governo, agravado pela crise do coronavírus. A presidência de Bolsonaro revelou-se disfuncional. Politicamente isolado, o presidente assiste a uma perda acelerada de poder. O fenômeno irrita e desnorteia Bolsonaro. É sobre isso que falaremos hoje nesse nosso encontro semanal aqui no canal do UOL. Aliás, não esqueça de se inscrever no canal. Quando a presidência perde força, há uma tendência natural à fragmentação do governo. Se o enfraquecimento é intenso, como ocorre agora com Bolsonaro, o próprio conceito de autoridade acaba debilitado. Passa-se a desconfiar da autoridade. No momento, Bolsonaro assiste atônito a um processo de feudalização do poder, que se espraia entre os militares, o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal e os governos estaduais. A dispersão do poder presidencial foi facilitada pela recusa de Bolsonaro em assumir o papel de líder do enfrentamento da crise do coronavírus. Para ser eleito em 2018, Bolsonaro surfou uma onda que misturava o antipetismo e o descrédito institucional. Mal tomou posse, ele já declarou-se candidato à reeleição. Antecipou em 4 anos a sua própria sucessão e passou a se comportar como se não tivesse atingido ainda a presidência. Bolsonaro está sempre em pleno calor da batalha, no centro de uma arena sanguinolenta, trocando caneladas com aliados e rivais, desprestigiando-se em constrangedoras exibições de insegurança, raiva ou ciúme. Antes do vírus, a lógica do tranco vinha funcionando para Bolsonaro. É de fato contraditório o discurso do presidente, mas ele não tem oposição real. Fazendo pose de político antissistema, o capitão e seus operadores virtuais corriam às redes sociais para grudar o selo de sistema em quem ousasse contrariar o presidente. No primeiro ano, Bolsonaro arrancou do Congresso a reforma da Previdência. Depois do vírus, a lógica do confronto perdeu a serventia. Era hora de Bolsonaro trocar de pose, assumindo o figurino de líder de um esforço nacional de combate ao vírus. Mas o Bolsonaro não só perdeu a oportunidade de propor as pazes, como passou a tratar a pandemia com raciocínios infelizes de menosprezo e expressões desastrosas como fantasia e gripezinha. Ao se contrapor à política de isolamento social, Bolsonaro demorou a adotar providências destinadas a socorrer pessoas e empresas vulneráveis. Ele foi largando nacos de autoridade e de poder em favor dos governadores, do Congresso, do Supremo e de alguns dos seus próprios ministros, entre eles Henrique Mandetta, demitido da pasta da Saúde, com a popularidade nas nuvens. Ironicamente, o antissistêmico Bolsonaro criou as condições para que o sistema se vingasse dele. Apinhado de condenados, denunciados, investigados e cúmplices, o Congresso Nacional apressou e elevou o valor do socorro aos pobres que Bolsonaro propôs com atraso e avareza. Em combinação com os governadores, deputados colocaram em pé uma mesada de 6 meses do Tesouro Nacional para compensar o buraco que o vírus abrirá nas arcas estaduais. O Supremo, cuja má fama levou o filho 03 a sugerir que poderia ser fechado com um cabo e um soldado, agora proíbe Bolsonaro de lançar campanha publicitária sobre a reabertura do comércio e de interferir nas medidas de isolamento social baixadas por governadores e prefeitos. É como se o legislativo, o judiciário, os estados e os municípios, empurrados por Bolsonaro para uma trincheira oposta, aproveitassem o processo de feudalização do poder para transformar Bolsonaro de algoz em vassalo do sistema. De novo, não é que exista em Brasília uma conspiração para derrubar o presidente. A questão é que os senhores dos feudos vizinhos começam a tratar Bolsonaro como uma espécie de ex-monarca ainda com a coroa na cabeça. É isso. Até a próxima. Uau.